vantagem de fazer essas gravações por etapas, que é a seguinte: vocês podem assistir em momentos diferentes, né, em dias diferentes, e eu também posso gravar em dias diferentes. Então já passou, né? Já passaram alguns dias, na verdade, desde a última gravação, mas agora eu vou retomar, tá? Por isso o cenário está levemente diferente, minha roupa está diferente. Mas foi bom, porque eu consegui trabalhar um pouquinho melhor esse trecho final da aula, que talvez seja o mais importante, no sentido de que é o trecho em que eu vou mergulhar mais na obra em si do Joseph Campbell. Vou falar um pouquinho especificamente desse livro, no sentido de uma análise um pouco mais sistematizada, tá? Seguindo aqui a lógica do Campbell, sem extrapolar o tempo ao qual a gente se propôs aqui, né, os limites aos quais a gente se propôs. O que eu quero falar aqui nesse momento, tá? Nesse trecho final? Explicar o que é de fato essa jornada do herói, quais são as etapas da jornada do herói, tal como Campbell apresenta a nós. A jornada, diz ele, a jornada começa como um chamado, tá? O passo inaugural de toda a jornada do herói é um chamado à aventura, que basicamente significa uma jornada para fora, para além daquilo com que a gente está habituado, tá? Daquilo com que a gente foi habituado ao longo das nossas vidas, dos primeiros anos, das primeiras décadas das nossas vidas. É o Buda, né, o príncipe Siddhartha, que de repente vê naquele encontro com a doença, com a velhice, com a morte, um chamado para investigar e sair do seu palácio de ilusões. É a Cinderela, que de forma quase inconsciente de repente se vê fora do seu lar materno, paterno e num ambiente estranho, né, com a madrasta, que é um símbolo de uma mãe sombria, né, ou seja, de uma existência material que não é aquela com a qual ela se habituou no início da sua vida, tá? Agora, se esse chamado, diz o Campbell, ele demanda uma aquiescência, uma concordância voluntária, tá? Mesmo no caso da Cinderela, por exemplo, não necessariamente pelo fato de ela se ver num local indesejável, num local ruim, isso significaria que ela aceitou a aventura, tá? A aceitação da aventura passa por uma disposição de encarar aquilo como uma aventura e enfrentar os desafios que devem ser enfrentados. A grande questão, diz o Campbell, é que o ser humano é muito habituado à sua existência familiar, o que significa basicamente que ele é habituado não só literalmente à sua casa familiar, à sua casa materna, à sua casa paterna, seus amigos de bairro, de rua, de escola e etc. Mas, mais importante, ele é habituado a nutrir em si mesmo a autoimagem que ele é levado a nutrir desde a sua infância, tá? A gente, psicologicamente, de fato, é isso que acontece. O fato de a gente nascer em determinada família, em determinado contexto, faz inevitavelmente que as pessoas nos olhem de determinada forma e comecem a nos rotular a partir de certas características que nós temos, e aquilo vai formando a nossa autoimagem a partir da percepção que vem de fora, tá? Isso é muito trabalhado por Freud, pelo Jung e por toda a psicologia, tá? Como a nossa autopercepção, ela se baseia largamente na percepção que os outros têm de nós e deixam transparecer, às vezes dizendo de fato coisas, às vezes de formas sutis. E a gente de fato acredita naquilo, tá? E aí que a gente vai pouco a pouco se confundindo com diversas máscaras, né, que a gente coloca ao longo da vida. Então essa autoimagem, essa autopercepção, as características que a gente imagina serem nossas, muitas delas de fato são, os papéis que a gente desempenha, a forma de a gente encarar o mundo, tudo isso constitui o nosso ideal de ego, tá? Aquilo que a gente acredita que é. E o ordinário da vida, tá? É que a gente busque que esse ego seja valorizado, respeitado, que ele vença as batalhas da vida, que ele seja gratificado, que ele se coloque acima dos demais,
tá? Isso é absolutamente natural do ser humano, uma característica que a gente busca dissimular, mas que sempre retorna, tá? E mesmo quando a gente busca dissimular, não raras vezes o que a gente está tentando é, por meio da dissimulação, apresentar um verniz ainda mais bonito para esse ego, tá? Então é aquela história da falsa humildade, de falsos santos, por exemplo, pensando no terreno religioso. Eu lembro, tem uma passagem muito bonita que me veio agora à mente, de Os Irmãos Karamazov. Existe um sacerdote, um padre Zosima, e o Dostoiévski, ele resolve ali, por um bom trecho do livro, assim, não lembro exatamente, mas talvez é umas 40 páginas, não sei se chega a tudo isso, mas eu acredito que sim. Ele começa a narrar confissões recebidas por esse padre. E eu não vou lembrar agora o nome dessas personagens, são personagens secundárias no livro, mas de repente entra uma mulher que resolve fazer a sua confissão. E na confissão ela começa a falar de si mesma de uma forma muito acusatória, com muita percepção das próprias mazelas, o que é uma coisa boa, tá? Então ela fala sem máscaras de tudo aquilo que ela carrega em si, que ela enxerga em si, de sombrio, etc. E para quem lê o livro, poxa, aquilo parece uma autopercepção bacana, né? Eu, pelo menos, a minha leitura era essa, uma autopercepção bacana da mulher e tal. E a resposta do Padre Zosima é a seguinte, né? Ele acolhe a confissão, mas o que ele diz é, olha, por meio dessa sua narrativa muito enfática contra si mesma, você, no fundo, está tentando mostrar para mim o quanto você conhece a si mesma. E, de alguma forma, você busca uma valorização exterior por causa disso. Tá? Então, até nesse ato extremo de humildade, o ego, ele se esconde, ele se disfarça, mas ele vem à tona. Orgulho espiritual é um tema muito comum nas religiões, um pecado muito grande. E é só aquela velha história do símbolo da hidra, né? Como a hidra, a gente corta uma cabeça, a gente acha que a questão está resolvida e 3 novas cabeças surgem, muito mais desafiadoras, né? O desafio vai ser sempre maior, sempre maior, sempre maior. Enfim, é esse ego que é o nosso, digamos, terreno familiar, que é sempre mantido, que a nossa tendência é manter e não desafiar. Isso significa para o Campbell uma recusa à aventura. A gente recusa e recusa de novo e recusa de novo. Eventualmente aceita um pouquinho e recusa. Aceita um pouquinho e recusa. E assim as coisas se estendem, às vezes por décadas, às vezes por uma vida inteira. A aventura bate a nossa porta chamando para um novo mundo, mas a gente não quer abandonar o que é familiar, tá? Muitas vezes a aceitação da aventura de fato passa por um abandono literal, tá? Um abandono da casa dos pais, um abandono da cidade, um abandono do país. O Campbell, ele traz esses exemplos, tá? Uma jornada de desbravar o mundo lá fora. Agora, fundamentalmente isso também é um símbolo, tá? Claro que isso pode acontecer literalmente, mas fundamentalmente é um símbolo de uma disposição interior de mudar radicalmente a percepção de si mesmo. E, enfim, aceitar aquelas palavras, enfim, já aqui mencionadas de Jesus, sobre a necessidade de que o grão de trigo morra para que possa haver de fato vida, né? Se ele não morrer, não é impossível que uma vida nova surja. Tá? Então, o chamado aventura significa a disposição ao abandono do que a gente imaginava que era. E, consequentemente, a abertura de uma nova possibilidade. Tá? Então, isso para o Campbell é uma iniciação. A iniciação, que é, depois do chamado, a aventura é o primeiro passo da jornada. Quem aceita a aventura vai passar necessariamente por uma iniciação. Não precisa ser uma iniciação no sentido de escolas iniciáticas, né, esotéricas, enfim, que acabam simbolizando essa iniciação em rituais próprios, etc. Mas não é disso que se trata, tá? Fundamentalmente é uma realidade espiritual, uma jornada psicoespiritual de mergulho nas próprias profundezas da vida, para que a partir disso a gente se reerga em direção a uma nova realidade, tá? Que obviamente vai levar um tempo e vai demandar uma jornada muito longa. Na tradição
cristã, católica, ortodoxa, essa iniciação, obviamente, é o batismo. Tá? A gente tem isso institucionalizado. E o que é o batismo? É um mergulho nas águas. O simbolismo do mergulho nas águas, as águas aqui, né, como a gente vai ver em aulas futuras, a água tem muito a ver com a matéria primordial. Tá? Existe o relato no Gênesis da separação entre águas superiores e águas inferiores. As águas superiores têm a ver com o reino espiritual, mas as águas inferiores têm a ver com o reino terreno, tem a ver com a matéria-prima, tá? Ou com a matéria secunda dos escolásticos. Tem a ver com aquilo que tende de fato à dissolução e não à solidificação. Nas operações alquímicas, sobre as quais também a gente vai falar, existe uma específica que é a solúcio. E a solúcio significa uma dissolução do que era sólido em algo muito mais aquoso. Se a gente pensa no relato bíblico da história de Jonas, é a mesma coisa. Existe alguém que é chamado à aventura, se recusa a seguir as ordens de Deus, e a consequência ele é engolido por uma baleia. Os animais aquáticos, eles são obviamente muito relacionados ao simbolismo da própria água, tá? Assim como os animais que voam são relacionados ao simbolismo do céu. Tá? Isso também é uma outra chave de leitura simbólica. Então a baleia é um animal aquático, um animal grande que vive nas águas e que engole Jonas. Ou seja, ele vai para o ventre da baleia, que é um animal aquático. Isso significa na história uma dissolução do que ele era, e ele só sai de lá quando ele vai para um outro lado. Tá? Ele não vai seguir mais as suas tendências habituais de recusa à aventura, mas ele vai justamente ali para onde Deus o chamou. Essa é a iniciação. É um mergulho profundo e um reerguimento já de um outro eu. Não pronto, não íntegro, mas um eu que inicia a jornada. Tá? A gente pode dizer que é o segundo passo da jornada do herói. O primeiro é aceitar a aventura, o segundo, iniciação. Mas, obviamente, isso é um grande desafio. E daí vem a jornada em si. A jornada em si pode se estender por anos, décadas, e ela basicamente representa esse intervalo entre o abandono de quem a gente era e a realização do nosso verdadeiro eu. Tá? Esse é um processo gigantesco. E nesse processo a gente ainda não está pronto, a gente ainda não está completo. A gente está rumando em uma direção. E a gente vai ter forças que querem nos paralisar e forças que querem nos ajudar nessa jornada. A gente vai ter monstros, desafios, e isso aparece nas histórias de inúmeras maneiras, e a gente vai ter auxílios. E o Campbell trata muito disso, auxílios sobrenaturais. A gente vai ter mestres que de repente surgem. E esse mestre, obviamente, pode ser um mestre de verdade, uma pessoa muito especial que de repente aparece nas nossas vidas, ilumina nossos caminhos. Agora, normalmente esse auxílio ele é muito mais sutil. Ele vem às vezes na forma de enigmas, às vezes uma coincidência, tá? Às vezes uma fala de alguém que não é um sábio, que não é um iluminado, uma pessoa absolutamente comum, mas que em algum momento ocupa o papel de mentor. Às vezes vem na forma de um livro, às vezes vem na forma de um curso, às vezes vem na forma de um vídeo aleatório visto e que faz sentido das palavras de um padre, de um sacerdote, de um psicólogo. Enfim, o auxílio sobrenatural vem de diversas formas e esse auxílio é aquilo que nos mantém no rumo certo na nossa caminhada. No meio do caminho a gente se sente perdido, no meio do caminho isso pode levar muito tempo, a gente não vê mais sentido no que está acontecendo, justamente porque a jornada, a aventura, necessariamente é localizada num espaço em que a identidade antiga foi abandonada e a identidade nova ainda não surgiu. É aquele caminho de limiar, é aquele caminho de busca esperançosa, mas ainda repleta de dúvidas. É aquele caminho que deve ser lastreado pela fé, tá? No sentido teológico do termo fé. No sentido de que
a gente tem uma antecipação daquilo que está por vir, mas a gente ainda não tem essa realidade plena. É um caminho também pavimentado pela esperança, no sentido de que a gente espera a realidade, mas ainda a gente não usufrui, a gente não goza ainda dessa realidade que a gente espera um dia alcançar. No final dessa jornada, superados todos os desafios, vai chegar o momento do desafio final. E esse desafio final é justamente o enfrentamento do grande monstro, do grande tirano. Aquilo que, por exemplo, quem jogava videogame na infância, por exemplo, sabe que tem um padrão, né? As fases vão sendo passadas e no final de cada fase costuma ter um monstro lá para ser enfrentado. Agora, aqueles monstros no final das fases, eles são mais ou menos simples de serem derrotados. E é só no final que o grande vilão vai ser conhecido. E aquele vilão torna todos os vilões anteriores quase secundários, tá? Às vezes até na fase final, eu lembro bem disso. Antes de chegar no último chefe, né, no grande vilão, a gente tem que enfrentar de novo os vilões anteriores. Tá? Mostrando como a gente achava que eles eram muito grandes, mas não eram tão grandes assim. Existe uma figura central que deve ser enfrentada. E essa figura central para o Campbell, essa figura do monstro tirano que reivindica tudo para si, que quer fazer mal para tudo que está ao seu redor, incapaz de amor, incapaz de comunhão verdadeira com os outros, incapaz de abrilhantar a existência, incapaz de se dar e querendo receber, como um verdadeiro buraco negro que suga a luz e suga a energia e suga tudo ao seu redor e não dá nada. Esse anti-herói, esse vilão por excelência, na visão do Campbell, é o nosso próprio ego, é o nosso próprio eu. É aquela mesma realidade que a gente achava que era nosso companheiro, que era o nosso eu, que era o nosso próprio ideal de ser, aquilo que a gente imaginava que era o que de fato éramos e que era uma coisa boa na existência, de repente no momento final se revela sem máscara e se revela tal como de fato é. Um monstro tirano, um monstro do egoísmo, do narcisismo, um monstro que quer se elevar acima de todo o resto da humanidade, um monstro incapaz ou muito pouco capaz de cooperação e muitas vezes usando subterfúgios, né, usando falsas inclinações à cooperação, ao amor, ao auxílio, só como meios de autogratificação, no fundo, etc. Esse é o grande monstro que vai ter que ser derrotado, tá? E obviamente isso não é fácil, tá? Passando desse grande monstro, que é o desafio final, vem a coroação, vem o momento da união final dos opostos. E essa união final dos opostos é simbolizado nas histórias como casamento místico. É o casamento que aparece, por exemplo, em São João da Cruz, nos seus poemas, é o casamento que aparece em Rumi, é o casamento que aparece no Cântico dos Cânticos, é o casamento que aparece em filmes hollywoodianos, é o casamento que aparece em contos de fada. A própria ideia de uma felicidade eterna aponta uma realidade espiritual e não uma realidade humana corriqueira, né? Eu li esses tempos uma carta do Tolkien ao seu filho. Ele fala que a grande realização matrimonial está na comunhão, né? Na comunhão no sentido de sacramental mesmo, a comunhão católica. É ali que ele fala para o filho, né? Você vai casar, mas lembre-se disso, né? Lembre-se que a verdadeira realização plena não está no seu matrimônio concreto. O seu matrimônio concreto é, na verdade, um caminho para uma comunhão muito maior que a comunhão espiritual com Deus, que se dá por meio do sacramento. Tá? Isso aparece em Tolkien. Enfim, esse é o panorama. E tem um último, depois que esse casamento se consuma, que é o casamento basicamente da alma, tá? Com o espírito, do inferior com o superior, formando um círculo, a imagem de uma integridade, tá? Coroada por um anel, né? Uso um anel matrimonial e em forma circular, anel de ouro, que é mais um símbolo importante, tá? Porque o casamento, o matrimônio verdadeiro entre um homem e uma mulher não deixa de ser um símbolo dessa união entre alma e espírito, e essa união, em ambos os casos, pode ser simbolizada muito bem por
anel de ouro, tá? Os círculos simbolizam a integridade, o ouro simboliza uma união da luz que vem de cima com a matéria que vem de baixo, tá? Por isso o ouro é a mais nobre das matérias, porque ele sintetiza esses dois elementos, a luz e a matéria, o espírito e a matéria, tá? Enfim, depois disso, depois que isso é sacramentado, ou seja, depois que o ser humano descobriu em si a verdadeira identidade, aquilo que ele verdadeiramente é e não o que ele pensava ser, quando o ego foi enfim derrotado e pelo casamento espiritual ele se percebe parte do corpo místico de Deus, a gente poderia dizer em termos cristãos, tá? Quando ele percebe que ele é muito mais do que ele imaginava ser, e ao mesmo tempo aquela autonomia egocêntrica que ele tinha, ele já não tem mais, porque agora ele é um livre servo da vontade divina e as duas vontades se unem numa só. Quando tudo isso acontece, ele retorna, tá? E o Campbell fala muito disso aqui nesse livro, como esse retorno é o retorno com as bênçãos. Quando aí sim ele pode voltar para aquela situação primordial dele, para aquele terreno familiar, para a sua cidade, para o seu país, para a sua família, para mostrar para as outras pessoas como elas podem percorrer o mesmo caminho. Esse retorno, de novo, ele não é literal, mas significa um retorno para aquela condição humana pré-jornada, para aquele mundo de gente que segue iludida com o próprio eu, com o próprio ego, etc. E o Campbell ele trata de um tema que eu acho muito importante também. Existe uma tendência, né, principalmente no Ocidente, se a gente lê o Chesterton, por exemplo, e, enfim, é uma tendência muito disseminada aí, de olhar, por exemplo, as religiões orientais como se elas fossem avessas à carne, ao mundo da matéria, sendo que o Campbell deixa muito claro que nas mitologias, nas religiões orientais e em tudo que é lugar, essa ideia do retorno sempre aparece. Ou seja, não é um voo gnóstico, né? Gnóstico no sentido ruim do termo. Né? Os gnósticos aqui como seita que rejeita completamente a matéria e crê que o mundo é uma prisão por um demiurgo, etc, etc. O Campbell diz, não, todas as mitologias, todas as religiões autênticas do mundo, todas as tradições, sempre existe uma ideia de complementaridade entre céu e terra, e mesmo aquele que sai em direção aos céus, depois ele deve retornar para a terra para dar suas bênçãos, tá? Essa ideia é muito presente em todas as religiões, inclusive as orientais, inclusive no budismo, no hinduísmo, no taoísmo, etc. Tá? Então Campbell diz, olha, existe uma riqueza aqui, existe de fato um caminho universal que passa pela aceitação da aventura, passa pela iniciação, passa pela jornada, passa pelo enfrentamento final do grande vilão, passa pelo casamento, que é casamento místico, e passa, no final das contas, pelo retorno à Terra. E aí começa uma nova jornada de trabalho. Tá? Isso, enfim, poderia pensar em outras analogias aqui, outros simbolismos, mas acho que já é o suficiente, porque essa aula já foi longe demais. 3 pontinhos que eu acho importantes mencionar aqui antes da gente terminar essa aula sobre o Campbell. Primeiro, quero que vocês percebam que por mais, eu já falei isso, mas agora acho que vai ficar mais claro. Por mais que o Campbell tenha sido popularizado como um mentor de filmes, etc., como se ele tivesse apresentado uma fórmula que dá certo aí em filmes e tal. A obra do Campbell é muito mais do que isso, é muito mais profunda, porque ele fala de uma jornada universal. E é só essa fórmula que ele conseguiu decodificar só dá certo porque é a jornada a qual nós todos somos convidados. Tá? A gente é convidado a trilhar essa jornada e é por isso que os filmes que falam dessa jornada dialogam tão bem com cada um de nós num nível que a gente não consegue compreender. E é por isso que uma história que segue esse padrão, que conta essa jornada, é uma história que dialoga bem conosco. Tá? E depois eu vou falar um pouquinho disso, mas só um ponto importante é interessante notar como, por exemplo, os filmes da Disney que seguiam esse roteiro dialogavam conosco num nível muito mais profundo do que os filmes que deixam de seguir esse roteiro e passam a falar não mais dessa jornada universal espiritual, mas de outras coisas. E usam símbolos com outros fins. E isso diminui a história porque traz para um nível
de fato menor. Sai do nível do espírito e passa para o nível da alma e às vezes para o nível da matéria bruta mesmo. Tá bom? Segundo ponto que eu acho essencial, que o Campbell nos ajuda a compreender. A jornada para a qual os símbolos apontam é fundamentalmente uma jornada de renúncia ao ego, de renúncia ao eu, de renúncia ao ideal de soberba, de grandeza, de autoengrandecimento, etc. Qualquer jornada simbólica, qualquer autor que use símbolos para sugerir que o que a gente deve buscar é o autoengrandecimento, é o poder em relação aos outros, é o status, é a dominação, etc., é um autor não tradicional. É um autor que vai contra a sabedoria universal das tradições, sabedoria essa expressa em símbolos autênticos. É um autor que pega os símbolos e subverte. Tá? Os símbolos eles dão margem para isso. Tá? Eles dão margem a subversões, até porque os símbolos têm sempre um aspecto duplo. Então eles podem ser manipulados e é muito fácil fazer isso. Enfim, cuidado com autores que fazem isso. É muito bom. Tá? O nosso ego gosta, o nosso eu cotidiano gosta de imaginar que ele tem algo de grandioso a ser vivido no sentido de ele próprio, aquele mesmo que ele imagina ser, não deve ser morto, mas pelo contrário, deve dominar, deve engrandecer, deve imperar. O ego sempre vai gostar disso, e o ego vai gostar desses autores. Agora, a jornada espiritual não é essa. Tá? Então esse é o segundo ponto que fica muito claro, e é por isso que muitas vezes eu gosto de começar pelo Campbell, tá bom? Eu acho que essa minha própria jornada de conhecimento, de simbolismo, que foi uma jornada que começou pelo Campbell, faz bem, tá? Por mais que o Campbell tenha defeitos, eu vou falar deles, mas faz bem, porque se a gente começa, por exemplo, nos tradicionalistas, tá? E de repente começa lá lendo Guénon, e depois cai no Évola e tal, a gente vai para um outro caminho. Ou se a gente capa, aí as possibilidades são quase infinitas, tá? De cair em autores problemáticos. O Campbell, por mais que ele tenha defeitos, são defeitos que a gente pode superar com uma certa facilidade, tá? As armadilhas são muito menores do que se a gente começar a aprender simbolismo por outros autores, tá? Terceiro ponto. Aqui eu vou criticar um pouquinho o Campbell, tá? Qual a questão? No livro, nesse livro, em toda a obra dele, o Campbell vai, por exemplo, pegar Jesus Cristo e equipará-lo a outras figuras mitológicas que aparecem aí em tudo que é mitologia, tudo que é história, etc. E nem só grandes figuras, mas até figuras de mitologias muito pouco conhecidas, de tribos, etc. Lendas que a gente só vai conhecer por causa da leitura do Campbell, etc. Ele vai falar em alguns trechos muito claramente assim: olha, não importa se esses caras, incluindo o próprio Jesus Cristo, viveu ou não. O que importa é a história deles e como esse símbolo dialoga conosco e como esse símbolo nos mostra o caminho que a gente deve seguir, etc. Isso, obviamente, é uma visão problemática, tá? Ao mesmo tempo que é uma visão muito em falta nos nossos dias, a gente tende a literalizar muitas coisas e só valorizar Jesus Cristo como personagem histórico e não nessa sua dimensão simbólica, que é sim riquíssima. O Campbell cai no erro oposto, que é de negligenciar completamente o caráter histórico, né, o corpo, etc., de Jesus Cristo e achar que o que vale é só o símbolo e que o resto não tem importância. Quando, e no cristianismo isso é muito claro, parte fundamental do próprio cristianismo está na historicidade e na vida concreta quase banal de Jesus Cristo, tá? Até porque o símbolo de Jesus Cristo só tem sua força simbólica na medida em que sua vida é real, porque é justamente a sua vida real como um filho de carpinteiro numa cidade não tão importante, etc., que junta as duas dimensões, a dimensão terrena com a dimensão celeste, e faz de Jesus Cristo esse símbolo supremo dessa união. Enfim, quando Campbell despreza isso, ele cai num terreno de também desprezar as próprias instituições religiosas, de achar que só o simbolismo basta,
etc. E isso, obviamente, é o ponto mais crítico da sua obra. Tá? Tem esse ponto que é muito crítico e tem outro ponto sobre o qual também vou falar um pouco mais, com um pouco mais de detalhes à frente, mas de uma certa relativização entre bem e mal, achando que os dois polos se equivalem, enfim. Esses são os dois elementos do Campbell que são definitivamente problemáticos. Tá? O desprezo pelas instituições religiosas, especificamente aqui pelo cristianismo acima de tudo, desprezo por esse caráter histórico e a não compreensão do valor disso, tá? Achando que o mero simbolismo basta e não basta. É importante, é essencial, eu diria, mas não basta, tá? E por outro lado, essa relativização entre bem e mal, achando que são dois elementos equivalentes, etc. Isso tem que ser muito bem compreendido, tá? Pra gente também não cair num relativismo moral que é muito problemático. Mas essa aula já foi longa demais, tá? Já tô chegando. Então, e de qualquer forma, esses pontos, eles vão ser mais trabalhados e eu vou criticá-los com mais paciência nas próximas aulas, até porque também são problemas que contaminam a obra do Jung, tá bom? Espero que tenha sido bom, espero que eu tenha conseguido fazer jus ao Campbell, tá? Não apresentando uma caricatura ou só, enfim, espero não tê-lo apresentado de uma forma que não represente a importância que ele teve na minha própria vida. Eu espero ter conseguido expressar o quanto ele foi importante, o quanto ele foi transformador e por que ele foi tão transformador. E é isso, nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre o Jung, tá? Que vai complementar o que foi dito hoje sobre o Campbell. Depois dessa sequência de Campbell e Jung eu vou falar um pouco mais dessas críticas e a gente começa a falar dos tradicionalistas a partir dessa base. Não entrando direto nos tradicionalistas, que eu acho um caminho perigoso. A partir dessa base, acho que a gente consegue entrar nos tradicionalistas e extrair deles a riqueza que eles têm. Tá bom? É isso, muito obrigado e até a próxima.